Muito bem, pessoal. Eu vou aqui continuar o último vídeo, onde eu estava falando aqui dessa história que Carl Sagan escreve no seu livro Mundo Assombrado pelos Demônios, sobre a necessidade de você apresentar provas daquilo que você afirma na ciência, né? Então, aqui no caso, a pessoa falou que tinha um dragão na sua garagem, mas a cada questionamento sobre como visualizar esse dragão na garagem, a pessoa inventava uma desculpa, né? Então aqui a gente já apresentou isso na última aula, né? No último vídeo. Qual é a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo, ar térmico, né? Sem calor, e um dragão inexistente? Não é nenhum, né? Se não há como refutar a minha afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe? Veja que aqui, então, existe uma seguinte situação. Cada vez que você apresenta um argumento para justificar a dificuldade de se provar que o dragão existe, existe aí, a gente pode pensar em probabilidade, né? Quando eu falo assim, existe um dragão na minha garagem. Bom, dragões provavelmente não existem, você deve ter inventado essa história. Então a gente pode imaginar assim, uma probabilidade de você estar mentindo de 80%. Né? Às vezes você tem um dragão de brinquedo, alguma coisa assim, que está ali, então é 20% de chance disso ser verdade. Aí quando você chega lá e você não vê o dragão, aí você, desses 20%, você pode cair aí para 1% dos 20%. Aí depois você pergunta onde está o dragão, ele fala que o dragão é invisível, aí é 1% do 1%, que você já começa a ver que o sujeito deve estar de brincadeira com você. Incorpóreo, 1%, um flutuante, 1%, 1%. E quando a gente fala de probabilidades, sobre probabilidades, a gente vai probabilidade de uma coisa e probabilidade de outra coisa, e você vai multiplicando as probabilidades. No final, a probabilidade do dragão realmente existir, você vai poder dizer que a probabilidade é de 0,000000001%, né? Mas o fato é que essa probabilidade ainda existe. É esse que é o ponto, né? Mesmo sendo muito difícil dizer que o dragão existe, a probabilidade dele existir é muito pequena. Mas essa probabilidade pequena ainda é possível, né? Então, aqui a discussão é que a gente não refuta a ciência com coisas indetectáveis. Mas nessa discussão, eventualmente, e se o dragão realmente existir? Pode ser que daqui a alguns anos exista alguma tecnologia para realmente detectar esse dragão aqui. Olha o dragão aqui, né? Mas o fato é que para a ciência, enquanto ele permanecer indetectável, a ciência tratará ele como inexistente. Agora eu pergunto, na ciência existem dragões, nesse sentido, dragões indetectáveis, né? Existiu, né? Alguns cientistas eles foram ridicularizados quando eles fizeram algumas alegações e depois aquelas alegações se mostraram reais. Por exemplo, esse cientista aqui, alemão Alfred Wegener, ele foi um proponente da teoria da deriva continental, né? O movimento das placas tectônicas. Só que naquela época, isso era uma novidade, né? Ele se baseava, por exemplo, no recorte dos litorais dos continentes. Por exemplo, o Brasil, o litoral brasileiro se encaixa no litoral da África como se fosse um jogo de quebra-cabeças, né? Mas ele tinha
evidências que eram circunstanciais, né? Ele não foi capaz de apresentar o mecanismo como nós temos hoje para justificar, para explicar a deriva dos continentes. E até os anos 50, isso foi uma hipótese pouco apoiada. Aliás, ele foi ridicularizado, né, nos cientistas da época. Porque você imagina, né, você tem o mundo, tem as placas tectônicas. Se essas placas se movem, para onde vão essas placas, né, se o mundo é redondo, né? Hoje se sabe que você tem mecanismos assim que a placa entra dentro, embaixo de outras placas, né? E aí você tem essa junção, formam-se cadeias de montanhas e tudo mais. Mas isso hoje você mede até a velocidade dessas placas por meio de satélites, né? Isso é uma velocidade de alguns centímetros por ano. Mas naquela época você não tinha tecnologia para mostrar isso, né? Uma outro dragão na minha garagem seria aqui a da Rosalind Franklin. Ela é famosa por ter demonstrado que a molécula de DNA tem aquele formato, né? Infelizmente, Rosalind Franklin, ela morreu muito precocemente, vítima de câncer. Ela tinha 37 anos quando morreu, mas foi uma pessoa genial, né? Uma cientista genial. E ela falava do RNA que tinha a forma de uma única fita, ao invés de uma dupla hélice. E ela não foi reconhecida enquanto estava viva, né? Passou quase que no anonimato e foi descoberta, os trabalhos dela foram descobertos após a morte dela. E um exemplo famoso aqui é o Mendel, né, o pai da genética. Ele morreu em 1884 sem saber que ficaria conhecido como o pai da genética. E ele, inclusive, apresentou os trabalhos dele, tentou apresentar para Charles Darwin. Charles Darwin provavelmente nem leu o trabalho dele, né? Então, é mais um exemplo assim, de alguém que tinha feito uma descoberta, ninguém deu valor para a descoberta dele, e a descoberta dele passou a vida dele, ele só décadas depois da sua morte, ele foi reconhecido pelo trabalho espetacular que ele havia feito com as ervilhinhas lá, mostrando a herança genética, né? Hereditariedade genética. Existem muitos mundos, por exemplo, a teoria dos muitos mundos, né? Será que essa teoria dos muitos mundos não é uma teoria também que foi inicialmente ridicularizada e até hoje muita gente não utiliza, não aceita a teoria dos muitos mundos na mecânica quântica como uma interpretação alternativa? Será que esses outros universos não seriam dragões invisíveis, imensuráveis, intocáveis, silenciosos? Porque você não consegue mostrar que esses outros mundos existem. Uma vez que esse outro mundo foi criado, esse outro universo paralelo foi criado por essa teoria quântica, você não tem acesso a esses outros mundos. Se você não tem acesso a esses outros mundos, falar desses outros mundos é como falar que existem dragões na minha garagem em paralelo, né? Existem na mecânica quântica algumas evidências robustas que respaldam essa teoria dos muitos mundos. Então, na ciência, né, a gente está falando aqui de ciência, a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas o fato de recusar adquiri-lo, certo? Então você precisa verificar se o que você está criticando
você está simplesmente fazendo essa crítica com base numa situação de ridicularização daquela pessoa que está tendo essa opinião, porque você não está sendo apenas não querendo ter uma visão fora da caixa, né? Você está simplesmente se recusando a pensar diferente daquilo que você pensa tradicionalmente. Então não se refuta a ciência com ignorância. O ignorante não tem compromissos com o ônus da prova e são capazes de arrebanhar grandes hordas de ignorantes que tornam-se seus fiéis discípulos incapazes de contrariar seus mestres. E com seus urros de ignorância, acabam convencendo a opinião pública a desprezar e desconsiderar a opinião dos cientistas, respaldada na muito custosa comprovação experimental. Se o conhecimento traz problemas, não é a ignorância que os resolve. Esse Isaac Asimov foi um gênio aí da literatura de ficção científica e uma pessoa extraordinária. Não se refuta a ciência com ignorância, novamente. Os ignorantes não precisam da comprovação experimental. O achismo para ele é suficiente. Essas hordas de ignorantes influenciam na política, nas decisões do governo, nos financiamentos, na educação e em toda a sociedade, muitas vezes causando grandes prejuízos. E não dá para discutir com eles, né? Nunca discuta com o ignorante. Ele vai te rebaixar até o nível dele e vai te vencer porque ele tem experiência nesse nível baixo de discussão. Os ignorantes são hábeis na utilização de argumentos infundados, falsos dilemas, falácias de todo tipo. Por exemplo, a falácia do apelo à ignorância pessoal, né? O argumento é de ignorante com a estrutura. Eu não conheço A ou sobre A. A não existe ou não serve. Isso é muito utilizado por ignorantes. É aquela pessoa que tem preguiça de estudar. Ele não conhece sobre um determinado assunto. Então, ele fala que aquilo não está errado, não serve, não existe. É o caso, por exemplo, dos fundamentalistas religiosos que procuram contrariar a teoria da evolução usando apenas a ignorância deles. Eles não conhecem a teoria da evolução. Né? Se você vai conversar com eles sobre teoria da evolução, você vê que eles não estudaram, que eles não sabem nada. E aí, como é que eles podem falar sobre algo que eles não conhecem? Então, debater com algumas pessoas é como jogar xadrez com pombo. Não importa quão bem você saiba jogar xadrez, o pombo vai derrubar as peças na mesa, vai cagar no tabuleiro e vai sair cantando vitória. Ele acha que ele ganhou a discussão. Então não adianta, é perda de tempo. Quando nos deparamos com negacionistas, a melhor atitude, com exceção dos negacionistas anti-vacinas, a melhor atitude é você parar de falar com eles, com exceção dos negacionistas anti-vacinas, pois eles colocam em risco a saúde da população. Né? Então, um negacionista, ele é caso, na minha opinião, caso de polícia, um negacionista de vacina, anti-vacina. Isso é um caso de polícia, porque ele está, durante o período da Covid aqui no Brasil, muita gente que não tomou vacina acabou morrendo. Eles entraram nas estatísticas daqueles que morreram, né? Por ignorância. Agora, com relação ao resto, o cara tem, sei lá, uma ideia sobre terraplanismo, por exemplo, aí você para de falar com essa pessoa. Né? Eu parei de me explicar quando percebi que as pessoas só entendem o que elas querem. Então, não perca tempo. Né? Não se refuta a ciência com crenças pessoais ou coletivas, ou seja, aquela crença que você tem pessoal, ou mesmo que muita gente conhece, acredita em alguma coisa,
Isso você não refuta a ciência. Você vai refutar a ciência com experimentação, né? Novas ideias são sempre bem-vindas na ciência, mas enquanto não forem comprovadas, não fazem parte da ciência. Melhor, é sempre bom você delimitar isso. Hipóteses comprovadas, por várias maneiras, são mais dificilmente refutadas. Ou seja, se você tem uma hipótese que já está ali comprovada pela ciência, já faz parte do bojo científico, e isso já está comprovado de inúmeras maneiras por diversos cientistas, por diversos tipos de experimentos diferentes até, dificilmente você refuta essa experiência, essa hipótese. Mas, se você fizer um experimento e refutar, então você tem que publicar, tem que passar por todo o processo científico. Hipóteses que originam teorias que produzem várias aplicações práticas também são difíceis de serem refutadas, né? Isso a gente percebe, né? Não é que o fato dela ter várias aplicações práticas é o critério para não refutar as teorias, mas a gente percebe que é mais difícil você refutar uma teoria que já está, por exemplo, consagrada no mundo da tecnologia, por exemplo. É mais difícil você refutar uma hipótese assim. Também o raciocínio lógico-matemático. Ele pode ser utilizado tanto para respaldar quanto para refutar a ciência. Então, utiliza-se muito a matemática na física, o silogismo aristotélico, experimentos mentais, né? Einstein usava muito esses experimentos mentais. A lógica pode trair a nossa intuição, especialmente quando tratamos de fenômenos distantes da nossa realidade, como a mecânica quântica, por exemplo. Entender algo que não faz parte do nosso dia a dia é como um cego de nascença querer entender a visão, ele não vai entender, né? Você pode explicar, você pode fazer ele apalpar os objetos e tentar explicar, ele pode tentar entender, mas ele de fato ele nunca vai entender porque ele nunca enxergou. Quando Copérnico e Galileu enfrentaram filósofos já consagrados com a estatura de Ptolomeu e Aristóteles, não foi apenas munidos de crenças ou convicções que eles fizeram suas afirmações. Eles estavam respaldados em observações astronômicas e a Igreja, respaldada apenas em convicções dogmáticas, recusou-se a aceitar o pensamento de Galileu, ou seja, a Igreja ela não tinha a experimentação, ela tinha as crenças tradicionais da Igreja, o dogmatismo, e aí fizeram Galileu quase que enfrentar a fogueira, né? A Giordano Bruno enfrentou a fogueira. Em uma carta a Johannes Kepler, de agosto de 1610, Galileu queixou-se de alguns dos filósofos que se opunham às suas descobertas e se recusaram até a olhar através do telescópio. Veja que interessante, né? Como eu disse aqui alguns, aqui, né? Não conheço A, ou sobre A, não existe A, ou não serve. Então eu não quero nem olhar para o telescópio para verificar se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou falso, né? Então você vê que as pessoas que se baseiam em simplesmente em questões, em crendices, né? Essas pessoas, na verdade, são mentirosas, né? Porque se você não quer olhar para o fato, você está sendo um mentiroso de fato, né? E mentira e o cristianismo confere a paternidade da mentira ao diabo, não a Deus. Então essas pessoas não são de Deus, são do diabo. A ciência será sempre uma busca, jamais uma descoberta. É uma viagem, nunca uma chegada. Então a ciência é isso, né?
Você nunca completa essa viagem. Ela sempre está em curso, ela sempre está sendo aperfeiçoada. E às vezes você anda 10 passos e descobre que tem que voltar 8 passos. Aí você dá mais 5 passos e volta 1. E assim a ciência vai progredindo e vai se tornando cada vez mais sólida. E o que significa a palavra ciência, né? Ela vem do latim, né? Scientia, que significa conhecimento. Por isso é correto dizer que você tomou ciência quando tomou conhecimento de alguma coisa que aconteceu de um fato. Conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimento. A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar, etc., diretamente ou por meio de instrumentos. Ou seja, a ciência é baseada no mundo tangível. Quaisquer fenômenos que possam ser considerados sobrenaturais e que não possam ser detectados por nossos órgãos sensoriais, direto ou indiretamente por meio de instrumentos, não fazem parte do escopo da ciência. Tá? Então, essas questões sobrenaturais, metafísicas, espirituais, isso não faz parte da ciência. Isso não significa que nessa série de vídeos eu não vá comentar sobre coisas que estão além do nosso mundo tangível, ok? Você pode comentar sobre isso, você não pode chamar isso de ciência. Aqui eu tenho uma palestra do professor Atiko Chassot. Ele fala sobre como que nós definimos o que é natural e sobrenatural. Ele fala sobre os tais mentefatos, né, silogismos utilizados para expressar ideias tais como religião, valores, filosofias, ideologia e ciência como manifestações do saber que se incorporam à realidade. Eu vou deixar esse vídeo na descrição desse vídeo, e essa é uma discussão bastante interessante desse professor sobre o que é natural e o que é sobrenatural. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a publicação no método científico, né? A publicação no método científico ela acontece no final desse fluxograma aqui, quando você vai divulgar os resultados. Você não publica em periódicos trabalhos que ainda estão sendo desenvolvidos, mas apenas trabalhos que já foram concluídos com seus materiais, métodos, resultados, conclusões já concluídos. Ou seja, somente trabalhos finalizados. Nesse fluxograma, somente são publicados trabalhos que cheguem nessa etapa final. Ideias, proposições e hipóteses não são publicados, pelo menos em periódicos de alto impacto, tá? Aqui a gente tem que fazer uma diferença. Existem periódicos que publicam qualquer coisa. Periódicos que você paga, você publica. Mas esses não são periódicos de alto impacto. Periódicos de alto impacto são periódicos reconhecidos por toda a comunidade científica no mundo. Revistas populares direcionadas a leigos podem publicar as hipóteses de trabalho. Então, hipóteses de trabalho são hipóteses diferentes das hipóteses científicas. As hipóteses de trabalho são hipóteses que ainda estão sendo desenvolvidas, ou hipóteses de trabalho são aquelas hipóteses que vão dar sustentação a uma ideia, mas ela não é necessariamente objeto de ser provada. O que é objeto de ser provado é a hipótese científica que muitas vezes é suportada pela hipótese de trabalho, mas não é a hipótese de trabalho que vai ser testada. Nós vamos falar mais sobre hipótese de trabalho mais para frente. Aqui eu vou pular esse slide.
Bom, aqui eu aplico no método científico, eu coloco aqui algumas chancelas, alguns carimbos. Isso aqui é eu que criei isso aqui, tá? Mas é algo que a gente percebe que existe no método científico. Então você tem aqui uma chancela que eu chamo de ideia, quer dizer, você teve uma ideia. Então você carimba ali um pensamento que surge a partir de observações no mundo físico sensível e não no mundo intangível, metafísico ou transcendental. Então tem que ser uma ideia aplicável no nosso mundo tangível, podendo ou não conduzir a uma proposição. Então, essa aqui é uma ideia que pode evoluir para uma proposição. Muitas ideias não evoluem para proposições, são descartadas por motivos diversos. Então, tive uma ideia, a Terra é plana, eu não gasto mais do que alguns segundos para descartar essa ideia. Aí eu posso ter uma ideia que não, é realmente a minha ideia, é uma ideia que pode fazer sentido ou não, né? Então eu vou avaliar isso com mais cuidado, aí ela caminha para a proposição. Você pode tratar ideias que não são do mundo tangível, por exemplo, na religião, mas não no método religioso. Proposição. Uma proposição é um pensamento que evolui a partir de uma ideia. Então, a proposição nasce da ideia. E motivou o autor a efetuar uma investigação mais profunda sobre ela. Pode assumir a forma de uma pergunta, mas resulta numa sentença declarativa na qual são válidos os princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Princípio da identidade. Uma proposição é igual a si mesma. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira alternativa. Ok? Então, esse é o terceiro excluído. Você ou A ou B, não tem C. Em relação a ela ser verdadeira ou falsa, né? Então, ela é binária. Ela ou é verdadeira ou é falsa. Você não tem uma terceira alternativa. No momento em que a proposição é apresentada, não é o tempo de discutir se ela é correta ou não. Não é aqui na apresentação da proposição, é mais para frente, é nas outras etapas. Conjecturas não comprovadas são proposições, palpites. Conjecturas provadas já são teses. Então, da proposição, você avança para a hipótese. Hipótese é uma proposição ou suposição ou um conjunto delas, de natureza criativa e teórica, aceitas ou não, admissível ou provável, mas ainda não comprovado ou demonstrado. De forma não acadêmica, né? Uma situação que ainda não se sabe se é, mas que se imagina ou que se supõe que seja para saber como seria, se fosse. Hipótese é a evolução de uma proposição, no sentido de torná-la preparada para ser testada. Então, é como se você tivesse uma pedra, um diamante bruto, aí seria a proposição, e a hipótese seria esse diamante lapidado para ser introduzido na próxima etapa, que é a tese, né? Muitas proposições não evoluem para hipóteses, pelo fato de não poderem ser testadas. Por exemplo, se os testes forem muito caros, muito demorados, faltar especialistas para provar aquela hipótese, dificuldades experimentais, etc. Por exemplo, o que aconteceria com o astronauta dentro de uma espaçonave que viajasse no espaço a 90% da velocidade da luz? Será que ele morreria? Quer dizer, esse experimento provavelmente não vai ser feito tão brevemente. Aqui é interessante examinar também a palavra hipótese, né? Hipótese e tese. Hipo é abaixo de tese, então está antes da tese, precede a tese.
E a tese é, em suma, uma proposição sobre como funciona um fenômeno de interesse. Ela é a resposta a uma pergunta científica e por isso tem a forma de uma afirmação. A tese, filosoficamente, é uma nova hipótese que foi testada pelo proponente e que não pôde refutar. Por isso, ela é aceita provisoriamente como a resposta da pergunta de trabalho. Então, aqui a tese é a hipótese, de certa forma, comprovada, né? Então, você tem uma tese. Uma teoria, então você tem aqui uma teoria como sendo algo que vai além da tese, né? Uma teoria científica é um conjunto de conhecimentos relacionados a um determinado problema de interesse, seja ele acadêmico ou prático, tecnológico, por exemplo. A estrutura de uma teoria é formada pelos seguintes elementos principais, né? Você tem evidências, postulados, axiomas, perguntas, hipóteses que foram testadas, então elas se transformaram em teses, previsões, regras e leis. Portanto, uma teoria agrega uma ou mais teses e hipóteses.